Agora vamos olhar um pouquinho sobre quais são as circunstâncias, em que situações a gente deixa de fazer algo, a gente vai diminuindo cada vez mais o que a gente faz. Uma das situações é quando aquilo que a gente fazia antes não gera mais as consequências agradáveis que a gente tanto queria e que a gente tanto gostava. Um exemplo simples disso no nosso dia a dia é, por exemplo, aquele controle remoto que parou de funcionar e aí ele fica lá no canto e a gente não usa mais aquele controle depois de um tempo porque ele não funciona, a gente se acostuma a ir ligar a televisão na tomada. É, por exemplo, um sapato que não cabe mais no nosso pé e depois de um tempo a gente não usa mais porque ele não cabe mais, ou aquela roupa que já está apertada não entra mais na gente e a gente não usa mais aquela roupa. Então as consequências agradáveis que antes traziam não trazem mais. Mas isso pode acontecer com comportamentos muito mais complexos. Então, por exemplo, é muito comum que a criança, em determinado momento, falar com tati-bitati, que a gente falar com uma linguagem mais infantil, as pessoas acham muito fofo, acham muito lindo e ficam, olha, meu Deus, você viu como ela falou? Às vezes a gente inclusive acaba valorizando a criança falar errado nesses momentos, porque acha bonitinho. Só que com o passar do tempo, conforme ela vai crescendo, falar desse jeito não é mais considerado algo que é legal. Então quando ela fala desse jeito, as pessoas param de falar, olha que bonitinho, que fofo. E conforme o tempo vai passando e as pessoas não mais dão essa consequência legal, que era agradável para a criança, ela vai falando cada vez menos dessa forma. Uma coisa importante quando a gente fala de diminuição de um comportamento, porque o que era agradável antes não acontece mais, é entender que isso é gradativo, gente. E muitas vezes, no início, pode ser muito confuso para a pessoa. Vamos ver um exemplo disso. Imagine que você chegou na sua casa e você colocou a chave na fechadura e girou. E não abriu. Sempre abriu. Todas as vezes que você colocava a chave lá e virava, funcionava. Você conseguia. E agora, de repente, não está abrindo. Então, como não está abrindo? Você começa a balançar a chave, girar de um lado, girar para o outro, puxa a porta, levanta a porta, tenta fazer todas as coisas possíveis e nada. Com o passar do tempo, continua sem abrir. O que você vai fazendo? Você começa a sacudir ainda mais forte a porta, você começa a balançar, talvez você dê um ou dois chutes, até chegar um momento que a gente chame o chaveiro, a gente já quase derrubou a porta. Então, no começo, quando algo que a gente fazia antes sempre levava a uma determinada consequência, a uma determinada situação depois, eu coloco a chave e eu sempre consigo abrir, no momento em que aquela questão que era legal, que era agradável para mim, não acontece mais, muitas vezes a gente pode ter o que a gente chama de respostas emocionais. Então a criança, ela vai começar às vezes a se aborrecer e às vezes ela vai começar a fazer ainda mais aquele determinado comportamento. Vamos voltar para o nosso caso da Júlia? Imagine que a família de repente optou pela situação de que o Júlio não vai mais comprar, o tio não vai mais comprar a pipoca, o algodão doce que ela quer na porta do colégio. No início, muito provavelmente, o choro que a Júlia tinha com os pais ia começar a acontecer com o tio também. E muito provavelmente, ela além de chorar, talvez tentasse fazer alguma coisa a mais. Então ela tentasse gritar, ela tentasse dar um chute nele. Por quê? Porque ela vai, ela vai variando o comportamento para ver. Ops, só chorar não deu certo. E se eu chorar e gritar? Por isso que usar esse procedimento, ele é muito perigoso. Porque imagina que no momento que a Júlia começa a chorar, começa a gritar, dá um chute no tio, todo mundo começa a olhar, o tio vai lá e diz, meu Deus do céu, tá todo mundo olhando achando que eu tô fazendo alguma coisa com ela. Ele vai e compra e dá pipoca para ela. O que a Júlia teria aprendido nessa relação? Então deixa eu ver. Não basta só eu gritar. Eu tenho que gritar, eu tenho que chutar e eu tenho que chorar muito. E aí sim ele vai comprar pipoca para mim. Na próxima vez eu vou tentar essas estratégias. Novamente, não necessariamente consciente, mas foi isso que acabou acontecendo. Foi essa aprendizagem que acabou acontecendo. A mesma coisa acontece com o nosso comportamento de brincar. Existem determinados momentos da vida
que você tá brincando, as pessoas, nossa, que legal, do que você tá brincando, olha, tudo mais que bacana. Conforme você vai crescendo, elas vão parando de dar atenção por esse brincar. E ao contrário, elas podem, inclusive, começar a dizer, nossa, você já não acha que tá bem grandinho para brincar disso? O que nos leva a outra forma da gente diminuir um comportamento, que é quando a gente acrescenta algo que é desagradável para a pessoa. Então, por exemplo, ouvir essa frase, nossa, mas você não acha que já está muito grandinho? Pode ser algo que não seja legal para a criança, ela não goste, e aí ela vai parar mais de brincar com aquilo porque foi dito para ela que ela já está grandinha e ela não gostou de ouvir isso. Então ela vai parar. Então, quando a gente acrescenta algo no ambiente da criança que para ela não é legal, que para ela não gostou, ela vai tender a fazer cada vez menos. A gente vai ter aqui um módulo somente para falar sobre isso. E a gente vai ver todos os prós e todos os contras de estabelecer educação usando esse sistema, tá bom? A gente vai ter um módulo específico para falar de diminuição de comportamento inapropriado, tá? Então a gente já viu que a gente pode reduzir o que a gente faz porque a consequência agradável parou de acontecer, ninguém mais fala, ninguém mais diz que é legal, não cabe mais em mim essa roupa, então a gente vai parando. Ou a gente pode diminuir e ir parando de fazer algo, porque o que acontece depois é algo que é desagradável, que eu não gosto, que eu não quero vivenciar, eu não quero que isso aconteça. Existe também um terceiro motivo pelo qual a gente para de fazer um comportamento, a gente para de fazer algo. Se a gente for perder, se for retirado, diminuição, for retirado do nosso ambiente algo que a gente gosta, algo que é prazeroso pra gente. Então a gente acaba diminuindo o comportamento porque a gente não quer perder algo que pra gente é muito legal. Então não vou mais fazer isso. Exemplos muito comuns disso é colocar a criança de castigo, dizer que ela vai ficar sem videogame, ou que ela não vai poder ver televisão, ela não vai poder sair com os coleguinhas no final do dia. Então a criança vai diminuindo, porque a consequência, o que acontece depois dela fazer isso, é que ela perde alguma coisa que para ela é agradável. Esses são exemplos de consequências onde eu não incluí nada, eu retirei algo. Então eu retirei a televisão, eu retirei sair para brincar, eu retirei o videogame. Então você vê que não houve algo que acrescentou, houve algo que foi retirado. E quando coisas que para mim são agradáveis, que eu gosto, são retiradas por conta de um determinado comportamento que eu fiz, a tendência é que a gente faça cada vez menos aquilo. Por quê? Porque a gente não quer que aquilo seja retirado, a gente não quer perder aquele elemento, ou aquela pessoa, ou aquele contexto que é agradável pra gente. Então, aquilo que acontece depois da gente fazer uma determinada ação, acaba indicando pra gente se, olha, funcionou, faz de novo, olha, não funcionou, melhor não fazer mais. E isso vai dando dicas pra gente do que a gente deve fazer e de como a gente deve fazer algo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo!